Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do Livro da Sabedoria, 29º encontro, Sabedoria, capítulo 3, do versículo de 1 a 9. Ouçamos a nossa leitura. Sabedoria, capítulo 13, versículo de 1 a 9. As criaturas testemunham o Criador. São naturalmente insensatos todos os homens que ignoram a Deus e que, através dos bens visíveis, não chegam a reconhecer aquele que existe. Consideram as obras, mas não reconhecem o seu artífice. E acabam considerando como deuses e governadores do mundo o fogo, o vento, ou a brisa fugaz, o firmamento estrelado, ou a água impetuosa, ou ainda os luzeiros do céu. Se ficam fascinados com a beleza dessas coisas, a ponto de tomá-las como deuses. Reconheçam o quanto está acima delas o Senhor, pois foi o autor da beleza quem as criou. Se ficam maravilhados com o poder e a atividade dessas coisas, pensem, então, quanto mais poderoso é aquele que as formou. Sim, porque a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por comparação, contemplar o autor delas. Esses, porém, merecem repreensão menor, porque talvez se tenham extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Vivendo no meio das obras dele, procuram pesquisá-las, e a aparência delas os fascina. Tanto é a beleza do que se vê. Contudo, mesmo esses não têm desculpa, porque se foram capazes de conhecer tanto a ponto de pesquisar o universo, como não encontraram mais depressa o Senhor do universo? Versículo 1. São naturalmente insensatos todos os homens que ignoram a Deus e que, através dos bens visíveis, não chegam a reconhecer aquele que existe. Consideram as obras, mas não reconhecem o seu artífice. O autor do livro da Sabedoria chama de insensatos aqueles que ignoram a Deus. Insensatos, sopro de vento, vãos, e quer ressaltar a nulidade do vazio e a inconsistência dos homens que ignoram a Deus. O ser humano pode conhecer a Deus. São insensatos, vãos, aqueles que não têm conhecimento de Deus, ignorando-o, e que não foram capazes de reconhecer a Deus pela obra da criação. Os insensatos são aqueles que ignoram a Deus, os que não chegam a reconhecer Deus que existe, e não reconhecem o artífice de todas as coisas, Javé Deus. Em primeiro lugar, insensato são aqueles que ignoram a Deus, isto é, aqueles que investigam a natureza e que não foram capazes de chegar ao conhecimento do próprio Deus, único e verdadeiro, através da própria criação. Em segundo lugar, os insensatos são aqueles que não chegam a conhecer aquele que existe, conjunto dos seres que constituem a natureza. Como criaturas, todas participam da bondade natural de Deus, que são boas em si e são para o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Em terceiro, não reconhece o artífice. A criação é obra do Criador, artífice. O fiel reconhece a Deus, por meio da criação, visto que o artífice é reconhecido pela sua obra. O artífice do mundo é o Deus de Israel. Não existe um demiurgo, um segundo, que criou o mundo.
O mundo é criação do próprio Deus, o Senhor da criação e de toda a história. Versículo 2. E acabam considerando como deuses e governadores do mundo o fogo, ou o vento, ou a brisa fugaz, ou o firmamento estrelado, ou a água impetuosa, ou ainda os luzeiros do céu. Os homens consideravam deuses aqueles que, na verdade, são criaturas. Eles então não conheceram o Deus verdadeiro e ficaram presos às aparências dos seres, sem chegar a conhecer o autor. A Torá, lei, os profetas, os sábios, condenavam a adoração dos corpos astrais. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Vemos na filosofia a divinização dos elementos da natureza, como fogo, vento, o ar. Podemos ver aqui a crítica ao estoicismo. Os estoicos professavam um monoteísmo cósmico, onde não havia espaço para a existência de um Deus pessoal. Fogo, o vento, o pneuma, o ar leve, nos remete então ao estoicismo de Crisipo, que une o fogo, o vento, o pneuma e o ar leve numa única realidade divina. O pneuma é composto de fogo e ar. O pneuma é essencialmente o corpo, como todos os seres. Inclusive, até Tertuliano, que seguia um pouco a ideia do estoicismo, dizia também que Deus é um corpo. Mas isso é a tendência. Depois, com os outros pensadores da patrística, não, Deus, é um ser espiritual, ele não tem corpo, é incorpóreo. A água impetuosa deve-se entender em suas dimensões reais ou míticas. O firmamento estrelado, os movimentos regulares dos astros e suas revoluções periódicas que levaram o espírito humano a divinizá-los, atribuindo-lhes vida e inteligência. Os luzeiros do céu, o sol e a lua, regentes do mundo, em oposição ao firmamento estrelado. Vemos na idolatria pagã a personificação das forças naturais, a divinização delas. Exemplo: Vulcano, deus do fogo e dos metais; Éolo, deus dos ventos; Hera, Juno, deus do ar; Poseidon, Netuno, deus do mar. A divinização dos astros, especialmente o Sol, Hélios, e a Lua, Selene. A idolatria das forças da natureza. Versículo 3. Se ficam fascinados com a beleza dessas coisas, a ponto de tomá-las como deuses, reconhece o quanto está acima delas o Senhor, pois foi o autor da beleza quem as criou. Fascinados. O discurso da beleza do universo é tipicamente grego. A contemplação da natureza como fonte de gozo estético é uma atividade humana desconhecida do Antigo Testamento. Tomar a beleza dessas coisas e tomá-la como deuses. Os estoicos provavam a existência de Deus pela observação da ordem e da beleza do universo, onde os fenômenos naturais infundem terror ao ser humano, pelas descargas de energia. Acima delas está o Senhor, diz o texto, o versículo. Deus como dono de toda a criação, que não foi conhecido pelos filósofos, superior às forças da natureza. O mundo cosmo e todos os seus componentes belos não são deuses, mas criaturas de Deus, pois foi Deus autor da beleza, porque ele tudo criou. A beleza da criatura não é original, é reflexo da sua fonte, Deus o autor da beleza. Versículo 4.
Se ficam maravilhados com o poder e a atividade dessas coisas, penso então, quanto mais, é aquele que as formou. Ficam admirados com seu poder e atividade. Refere-se aqui aos alimentos e os corpos celestes. Aqui ficar admirados com seu poder e atividade se completam. O poder se refere aos fenômenos grandiosos, espetaculares, de um poder prodigioso, como, por exemplo, a água violenta ou a evolução dos astros. A atividade se refere a uma energia eficaz que se exerce de forma contínua, exemplo, o fogo, do ar e do vento, ou influxo, que vem exercido pelo Sol e pela Lua. Estes são os insensatos, pois os autores sagrados celebram e admiram a grandeza dos fenômenos, com manifestações da divindade, as teofanias, isto é, por exemplo, a sarça ardente, terremotos e trovões e relâmpagos, Moisés no Monte Sinai, a brisa suave, serena em Elias, profeta Elias. Deve-se pensar bem, isto é, calcular para compreender quão mais poderoso é Deus que tudo fez. A natureza, todos os processos, as leis da natureza. Versículo 5. Sim, porque a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por comparação, contemplar o autor delas, o autor das criaturas. Por comparação. Isto é um termo que expressa analogia, onde se contempla subindo das criaturas ao Criador de todas as coisas, que leva à questão do conhecimento de Deus. Contemplar é a atividade intelectual do ser humano, atividade suprema que atinge a contemplação de Deus. Não é o conhecimento direto de Deus, visto que este conhecimento de Deus tem início a partir do conhecimento sensível, que parte pelos sentidos, e conduz ao ser humano a um conhecimento especulativo, ao conhecimento de Deus, como ser último e primeiro da existência de todas as coisas. Não se trata do conhecimento de Deus para conhecer todas as coisas, mas o conhecimento das coisas que nos eleva ao conhecimento de Deus. Aqui o autor do livro pensa: o ser real aplicado a Deus, capítulo 13, versículo 1. O ser real aplicado às criaturas, capítulo 1, versículo 14. Estabelecendo então uma relação real entre a criatura e seu Criador, onde tanto Deus quanto os seus criados são sempre seres, embora o ser de Deus é imensamente distante, é transcendente, incomensurável, em relação às criaturas criadas. Não se pode colocar no mesmo nível Deus e o mundo. E aqui se destaca a transcendência divina. Versículo 6. Esses, porém, merecem repreensão menor, porque talvez se tenham extraviados procurando a Deus e querendo encontrá-lo. O autor aqui é tolerante com aqueles que ele considera os divinizadores da natureza. Diferentemente, ele terá um juízo severo que se dá aos adoradores dos ídolos fabricados pelas mãos humanas. Nós vamos ver no versículo 13, no capítulo 13, versículo 10, no capítulo 15, versículo 14. Não se deve condenar indiscriminadamente as pessoas que desejam encontrar a Deus e que buscam a Deus ao seu modo. Existe até certa simpatia para com esses pagãos, médio-platônicos, estoicos,
que, levados pelo desejo de encontrar a Deus, buscam Deus com sinceridade. Eles seguem o caminho correto, isto é, partem das criaturas, das coisas visíveis, e que se pode chegar ao Criador invisível, o artífice de tudo. Os filósofos helenistas faziam o caminho de subida até o mais perfeito, mas seduzidos pela beleza da criação, ficaram presos a esta criação, identificando Deus, fonte da beleza, com a natureza bela. A tradição de Israel era tolerante com os não-judeus que praticavam o culto astral. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Em geral, eram mais purificados dos graves delitos morais praticados pelos cultos idólatras. Então, eles eram mais purificados, os que tinham o culto astral, do que aqueles que tinham o culto idolátrico, e esses de culto idolátrico não só praticavam, mas tinham graves delitos por esse culto, que era um culto vazio da idolatria. Versículo 7. Vivem no meio das obras dele, procuraram pesquisá-las, e a aparência delas as fascina, tanto é a beleza do que se vê. Os filósofos pagãos vivem no meio das obras de Deus. Procuram pesquisar essas obras, estudando a natureza e contemplando, explorando o que percebe pelo sentido, as coisas que se vê, a aparência das coisas, fascinados pelas belezas das criaturas e do mundo. Mas a realidade jamais esgota naquilo que é percebido pelo sentido, aquilo que se vê. A realidade do mundo é muito maior que o mundo sensível e o conhecimento sensível. É preciso que o ser humano eleve ao conhecimento inteligível, do intelecto, e assim contemple a beleza. Mas mesmo assim, contemplando a beleza, eles não chegaram a conhecer o autor do belo. Versículo 8. Contudo, mesmo esses não têm desculpa. O autor, concluindo, não aprova de alguma forma a divinização da natureza. Ele afirma sua repulsa final dizendo: eles não têm desculpa. O que vimos nos versículos 6 e 7 são atenuantes à visão dos filósofos, mas não vem justificado aqui a atitude final desses investigadores da natureza, porque não chegaram às alturas, consequências de suas buscas, de encontrar o autor de todas as coisas, que é Deus. Versículo 9. Porque se foram capazes de conhecer tanto a ponto de pesquisar o universo, como não encontraram mais depressa o Senhor do universo? Os pagãos filósofos foram capazes de conhecimento. Refere-se ao valor inestimável que tem os conhecimentos que o ser humano consegue por meio da sua imaginação e perícia, ao investigar a natureza. Os pagãos foram capazes de pesquisar o universo, o cosmos, que equivale a conjecturar, pesquisar o princípio do cosmos, universo, isto é, as coisas, as realidades que constituem o universo. Como não encontrar o Senhor, a palavra Senhor aqui é déspota, o Senhor da casa, do universo, que é Deus, o Senhor que é conhecido pelas suas obras, Então, eles não foram capazes de chegar ao conhecimento maior.
de descobrir que tudo depende de Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, autor de tudo. Como eles, em tão grande pesquisa e conhecimento, não encontraram Deus a partir de suas criaturas, então, ele afirma, é mais fácil descobrir a Deus em suas obras que penetrar nos mistérios da natureza. Então, essa é a nossa reflexão no livro da sabedoria. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.